Pode ir. Pode? Como o pessoal começa? Maranata, desbravadores do Tribo de Judá. Meu nome é Henry Nascimento, eu sou coordenador da Paulista Leste. Estamos aqui para falar um pouco sobre história dos desbravadores. Mas antes de começar, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. Nós estaremos acompanhando. Muita gente se pergunta por que é importante aprender a respeito da história. É impossível nós sabermos para onde nós vamos se antes nós não sabemos de onde nós viemos. Se você olhar aqui em cima, tem uma série de fotos, uma sequência. Essa daí é parte da minha história. Vocês estão vendo a primeira foto lá em cima? Do menininho cabeçudinho com a cara meio de lado? Então, esse daí sou eu. Se vocês olharem a última foto, estou eu com minhas filhas entrando no caminho dos desbravadores. Eu só cheguei nesse ponto, eu só me tornei um líder de desbravadores porque antes um outro líder me passou o caminho, me mostrou o caminho. E assim como a maioria de vocês, eu fui um desbravador. Hoje nós vamos aprender um pouco de como começou toda essa história, dos nossos pioneiros, dos nossos antigos líderes, até a chegada dos líderes atuais. Se vocês olharem no meu cap, vocês veem o símbolo dos desbravadores com o nome JA, Jovens Adventistas. E vocês devem olhar e falar, cara, esse menino é antigo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Antigo, é de verdade, eu usei esse cap. Mas esse não é nem de perto o começo. A nossa história começa em 1879 com dois jovens, Harry Fenner e Luther Warren. Eles no estado de Michigan, eles começam a primeira sociedade jovem. Embaixo de uma árvore, eles fazem uma oração e pedem a Deus sabedoria, porque eles viam que os jovens eles não tinham atividades, eles não tinham como divulgar o evangelho. Então a nossa primeira sociedade, a nossa primeira atividade foi uma atividade de evangelismo. Alguns anos depois, em 1909, o pastor M.E. Kearney, ele oficializa a primeira sociedade jovem adventista do mundo. Mas como era o plano inicial, era apenas uma sociedade missionária, era uma forma de levar a mensagem a todo mundo nessa geração. Vocês conhecem. The prophecy is true. É isso, né? Em 1911 ocorreu um fato que mudou toda a história dessa sociedade. Dois meninos, Don e Bert, eles fizeram uma arte, eles aprontaram uma coisa que mudaria para sempre o caminho do que seria um dia o Clube de Desbravadores. Naquela época, a igreja ela era muito focada nos adultos. E as programações, todas as programações eram focadas nos adultos. E uma certa tarde, finalzinho de tarde, próximo ao pôr do sol, os pais de Don e Bert, eles resolvem ir para a igreja para uma programação. E os meninos eles ficariam em casa, eles queriam ir para a igreja, eles queriam fazer alguma coisa. Só que os pais não deixaram. Logo que os pais deles saíram atrás para ver o que eles realmente iam fazer. E qual não foi a surpresa deles quando eles chegaram na igreja no final do culto? Eles estavam numa grande social, comendo, bebendo e conversando lá. E eles ficaram, poxa vida. Então quer dizer que nós, só porque nós somos crianças, nós não temos o direito de nos confraternizar? Ah, mas isso não vai ficar assim. O que eles fizeram? Eles foram para o estacionamento e murcharam os pneus de todos os carros. E não um pneu, eles murcharam todos os pneus de todos os carros dos irmãos da igreja. Quando eles saíram, foi uma surpresa tremenda, porque eles olharam aquilo e eles logo imaginaram, isso é obra de terrorista. E eles ficaram em pânico e chamaram a polícia. Os meninos que eles não tinham para onde correr, eles subiram numa árvore e se esconderam. Alguns minutos depois, chegam os policiais com os dois mini terroristas. Vocês já imaginam o que aconteceu com eles, né? Não sei. A gente pode imaginar que eles devem ter sido punidos por um bom tempo, mas aquele feito, aquele acontecimento fez com que os pais percebessem que aqueles meninos e meninas, aqueles adolescentes, eles precisavam de uma atividade extra dentro da igreja para gastar energia e para que eles pudessem se sentir parte de algo maior. 8 anos depois, em 1919, depois de várias tentativas, Arthur Spalding, ele cria o grupo de escoteiros missionários, baseados na ideia de Baden-Powell. E esse grupo de escoteiros missionários era um embrião do que seria o Clube de Desbravadores. Em 1928, 9 anos depois, são criados os méritos vocacionais. E aí, você tem ideia do que são os méritos vocacionais? Eu vou mostrar para vocês. Esses daqui são os méritos vocacionais. As primeiras 16 especialidades foram criadas em 1928 e a partir daí começou a tomar forma o que seria o Clube de Desbravadores. Em 1930, Theron Johnson, um dos líderes desses grupos de escoteiros missionários, ele reunia os garotos no seu escritório para ensinar radioamadorismo, que era um dos méritos vocacionais. Só que existia uma particularidade. Nessa época, apenas eram aceitos os meninos dentro dos grupos de escoteiros missionários voluntários. Porém, Theron Johnson tinha uma filha. E ela, meio que no esquema burro de Shrek, papai, me deixa entrar, papai, me deixa entrar, papai, me deixa entrar. Até que uma hora Theron Johnson deve ter falado, tá bom, entra.
E ela foi a primeira menina a fazer parte do grupo de escoteiros missionários. E uma coisa curiosa, este grupo de Theron Johnson, assim como hoje nós temos o Tribo de Judá, nós temos clubes em vários lugares com diversos nomes, os grupos de escoteiros missionários, eles também tinham seus nomes. E o grupo de escoteiros missionários de Theron Johnson tinha um nome especial. Ele se chamava Pathfinder. Vocês têm ideia do que significa isso? Desbravadores. Foi a primeira vez que o nome Desbravadores foi utilizado para denominar um clube de desbravadores. Até então, isso funcionava de uma forma meio obscura, meio escondida. Ninguém sabia muito bem o que era o grupo de escoteiros missionários. Em 1944, o pastor Lawrence Skinner, ele viu que faltava alguma coisa. Ele sabia que as crianças precisavam de algo mais. Aqueles meninos e meninas, eles precisavam de alguma coisa que tornasse aquilo mais interessante. Baseado no grupo de escoteiros criado por Baden-Powell, ele viu que podiam ser colocadas mais atividades, como Ordem Unida, como até acampamentos, mas a igreja não era a favor disso. Mas mesmo assim ele insistiu, e usando esses moldes, ele criou o primeiro grupo chamado Trailblazers, que eram as locomotivas, e esse foi oficialmente o primeiro clube de desbravadores existente. Porém, a Associação Geral não gostou nada disso, e proibiu a criação do Trailblazer. Lawrence Skinner, como um bom pastor que era, ele, ao ouvir essa proibição, ele criou mais um em outra igreja. E na sequência ele criou mais um em outra igreja. E cada vez que diziam que aquilo não deveria ser feito, ele foi criando um novo. E as locomotivas ficaram espalhadas pelos Estados Unidos. As locomotivas do pastor Lawrence Skinner. Em 1946, depois de muita insistência, depois dessa discussão com Lawrence Skinner, o pastor John Hancock é nomeado o primeiro líder oficial dos missionários voluntários, o primeiro líder oficial MV. E esse foi o primeiro nome oficial do Clube de Desbravadores, os missionários voluntários. Em 1946 também é criado o Triângulo dos Desbravadores e é feito o primeiro grande acampamento num lugar chamado Pathfinder Camp. Vocês lembram o que significa Pathfinder, certo? Em 1947, o pastor J.R. Nelson, ele organiza e ele cria a ideia de uma organização mundial. Nessa ideia da organização mundial é criado o nosso globinho, aquele globinho que vocês carregam no braço. Logo na sequência, um ano depois, 1948, temos uma figura com um nome sensacional, Henry Berg. Ele cria o que seria a nossa bandeira dos desbravadores e mais, ele compõe, mesmo sem ser compositor, mesmo sem ser poeta, ele cria o hino dos desbravadores. Ele contou essa história num Campuri de 96, se eu não me engano. E ele conta que ele estava no carro dirigindo e de repente uma música começou a tocar na cabeça dele e ele não parava. Ele encostou o carro e começou a compor aquilo que seria o hino dos desbravadores, que nunca mudou e é o mesmo em todos os lugares do mundo. A famosa letra Nós Somos os Desbravadores. Em 1950, a Associação Geral, depois de muita insistência, depois de muitas controvérsias, oficializa o Clube de Desbravadores, o primeiro clube missionário voluntário. E se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que o ano passado nós acabamos de completar 70 anos de desbravadores no mundo. Em 1954, 4 anos depois da oficialização, nós temos o primeiro Campuri mundial. Quem estava no Campuri da divisão? Vocês lembram? 50 mil pessoas. Esse primeiro Campuri mundial foi um pouquinho menor. Estima-se que nesse Campuri tenha tido algo em torno de 150 pessoas. Mas foi um grande feito, algo inesquecível. Se vocês olharem os slides, vocês vão ver essa foto dessas meninas. É uma foto original daquele primeiro Campuri. Em 1955, Nercida Ruiz, um ano depois, no Peru, ela cria o primeiro clube de desbravadores da América do Sul. Então no Peru nós tivemos o nosso primeiro clube de desbravadores. Aqui começou a chegar perto da gente. Este primeiro clube no Peru foi chamado Conquistadores. Em 1961, dois pastores, dois irmãos, Joel Sarli e Wilson Sarli, eles contagiados por Cláudio Belz, contagiados pela história dos desbravadores, eles resolvem criar um clube de desbravadores no Brasil, o primeiro clube de desbravadores. Um em Ribeirão Preto e o outro no Capão Redondo, aqui na zona sul de São Paulo. Acontece que os dois clubes se chamavam e se chamam até hoje Pioneiros. Porém, não sabemos qual dos dois foi o primeiro. Como era uma coisa extraoficial, não se tinha ata, não se tinha muito oficialização disso. Mas eles criaram o clube no mesmo ano. Eu fico imaginando uma reunião de família deles dois. Ah, o meu clube foi o primeiro. Não, o meu clube foi o primeiro. O meu. Wilson Sarli e Joel Sarli. Se te perguntarem qual foi o primeiro clube de desbravadores, por via das dúvidas, para não chatear nenhum dos dois pastores, você fala que foi o clube Pioneiro. Tá legal. Ah, quem fundou? Pastor Sarli, e tá tudo certo. Em 1964 é criado o primeiro manual dos desbravadores do Brasil. Este manualzinho aqui, ele tá um pouco velhinho e tal, mas é esse manual. Nesse manual continham as informações das especialidades, agora eram muito mais do que 16, elas já não chamavam mais méritos vocacionais, se chamavam especialidades. E junto com este manual vieram para nós
as classes progressivas, que hoje são chamadas de regulares. Se vocês olharem, elas passaram por algumas mudanças. Elas mudaram bastante. Porém, hoje vocês têm um caderno, mas o conteúdo continua o mesmo. Com algumas mudanças, algumas adaptações por conta da época, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, porque esta é a base do Clube de Desbravadores. E vocês, desbravadores, vocês precisam dar muita importância para as classes regulares, porque elas que vão fazer com que você seja realmente um bom desbravador. Mas aí tudo bem, anos 60, a gente já tinha nossos clubes de desbravadores sendo formados, já não eram mais só os 2 pioneiros, nós tínhamos clubes espalhados em todos os lugares e começam a surgir clubes de desbravadores em São Paulo, eles começam a se espalhar. Como começaram aqui? Aqui eles começam a se espalhar. Em 1970 nós temos o primeiro Campuri da Associação Paulista. Paulista Leste? Paulistana? Paulista Sul? Não, da Associação Paulista, era uma grande associação. Essa que hoje nós chamamos de União Central Brasileira foi a grande associação a fazer o primeiro Campuri em 1970 em Pirassununga, com o pastor José Silvestre. Teve a grande população de 350 pessoas. Vocês conseguem imaginar um Campuri com 350 pessoas? Acho que nem Campuri regional, talvez nem Campuri distrital tenha tão pouca gente. Porém, esse foi um marco para os desbravadores aqui no Brasil. Em 1982, depois de algumas separações da associação, é criada a nossa Associação Paulista Leste. E vocês vão ver uma foto aí que tem um cara com uma seta em cima da cabeça, eu não tenho ideia de quem é esse sujeito. Mas junto com esse sujeito nós temos Samuel Silva, nós temos Fernando Guimarães e outros líderes da nossa associação que começaram o que nós temos hoje. Se vocês olharem na sequência, nós tivemos muitos departamentais. Vocês vão olhar aqui em cima o slide com a foto dos departamentais, começando por Edilson Valiante, passando por Ronaldo de Oliveira, Josué Dantas, Dilson Bezerra, a pastor Acílio, o pastor Ronaldo Arco, Paulo Reis e o Paulo Fernandes, que nós tivemos até há pouco tempo. E hoje nós estamos com o pastor Nelson Milanelli, o pastor que nos acompanha nesse período de pandemia, e pela graça de Deus, o ano que vem não estaremos em pandemia e teremos o primeiro Campuri com o pastor Nelson Milanelli. E como nós falamos no começo, para nós sabermos para onde vamos, nós precisamos saber de onde nós viemos. Nesse slide que nós estamos vendo agora, existem algumas pessoas que foram extremamente importantes para os desbravadores dentro da Paulista Leste e fora também da Paulista Leste. São desbravadores nossos, são líderes que fizeram parte da nossa história. E é importantíssimo nós conhecermos a história da Paulista Leste também. O primeiro líder que nós vemos é o Ed Wilson, que provavelmente vocês conhecem, ele está conosco até hoje. Muitos de vocês já fizeram especialidade de excursionismo pedestre, excursionismo em mochila. Vocês sabiam que Passo Cola é uma invenção do Ed Wilson? Sim, foi ele que criou essa sigla e hoje é utilizada na especialidade. Na sequência vocês veem Mário Rodrigues, esse senhor simpático que esteve conosco até pouco tempo também, ajudando na Paulista Leste. Ele criou o Clube de Líderes. Vocês estão vendo aquelas camisetas aqui atrás? Essas foram as fases. Esse Clube de Líderes foi um dos maiores formadores de líderes da Paulista Leste. E o Enduro, que todo mundo gosta, foi o nosso último evento oficial, também foi criado pelo Mário. Aí do lado nós temos Fernando Guimarães, ele é o diretor eterno do Leopardos Azuis. Hoje ele não atua mais como diretor, é o filho dele o diretor, mas ele é um conselheiro lá no clube. E ele é um conselheiro também para a Paulista Leste. Ele foi o fundador dos primeiros clubes da Paulista Leste. Ele, quando começou a se divulgar, a se espalhar clube de desbravadores, ele saiu passando de igreja em igreja e fundando clubes em vários lugares. Desde aqui do Itaim, do lado aqui de São Miguel Paulista, até a Penha, até o fim da Paulista Leste. Ele rodou toda a associação fundando clubes de desbravadores. E ele também foi o responsável pelo primeiro Campuri da Paulista Leste em 1983. Aí do lado você vê Edivaldo Arnas. Ele já não faz mais parte do quadro de líderes da Paulista Leste há alguns anos. Porém, ele é da igreja do Belém e é uma pessoa que foi extremamente essencial para nós. Ele, junto com Samuel Silva, o outro rapaz que está do lado dele, eles criaram o Quem Sabe Prova. O Edivaldo, ele também criou algo que eu tenho certeza que todo mundo ama. As Olimpíadas dos Desbravadores, ou a Trilimpíada, ou seja lá qual for o nome que você conheceu, o Desafio Olímpico. Ele começou com um negócio chamado as Douradinhas. E as Douradinhas, ela classificava para algo chamado octogonal. E aí os classificados, que não eram nem para a região, esses classificados das octogonais iam para aquela famosa Olimpíada dos Desbravadores. Era uma coisa sensacional. E o Samuel Silva, o último que vocês veem lá, que era da Igreja da Penha, foi coordenador de desbravadores por muitos anos. Ele também foi o criador do primeiro manual de ordem unida. O primeiro manual de ordem unida não da Paulista Leste, o primeiro manual de ordem unida da América do Sul. Ele escreveu o manual, ele criou as normas e baseado nesse manual, muitas associações e muitos clubes hoje fazem e seguem os princípios da Ordem Unida dos Desbravadores. E agora, no próximo slide, vocês veem alguns dos primeiros clubes. Como assim alguns dos primeiros clubes? Vocês lembram da treta do pastor Wilson e do pastor Joel Sardi a respeito de qual dos dois pioneiros é realmente o pioneiro? Então, isso também aconteceu na Paulista Leste, aconteceu em todos os lugares. Por quê? Porque não existiam atas para oficializar algo que ainda não era oficial no Brasil. Então, os clubes eles foram sendo fundados e caindo. A maior parte desses clubes de desbravadores que vocês estão vendo aí, como o Baden-Powell, o William Shakespeare ou Santos Dumont, que mais tarde mudaram de nome para Leões da Colina, Falcão Real ou Alpha Centauro,
Esses clubes, eles foram fundados por Fernando Guimarães, aquele que nós vimos atrás. E ele tinha o costume de dar aos clubes nome de personalidades. Alguns deles se mantiveram, como é o caso do Barão de Mauá. Esses clubes, nós não sabemos exatamente a data certa de quando ele foi fundado, mas sabemos sim que esses são os primeiros clubes da Paulista Leste. E logo na sequência nós vemos os primeiros campuris, os primeiros não, todos os campuris da Paulista Leste, esses foram os trunfos. Vocês estão com saudade do campuri, né? Nossa, eu estou morrendo de saudade, não vejo a hora. Pela graça de Deus, como eu falei, o ano que vem nós teremos o nosso 20º campuri. Estamos ansiosos pelo campuri 20 da Associação Paulista Leste, eu tenho certeza que você também tá. Então galera, não nos virmos antes disso, um grande beijo, um abraço pra vocês e nos vemos no campuri. Tchau, tchau!